Salve Maria Santíssima. Essa é pesada. Padre, vi uma reportagem que existem padres nos Estados Unidos que celebram missas e consagram hóstias para serem vendidas no mercado negro para satanistas. Pergunta: essa consagração é válida? Jesus permanece na Eucaristia mesmo nesses casos? Então, eu não sei, eu não vi essa reportagem e confesso que, infelizmente, eu sei que tem muito satanismo, tem muitas coisas pesadas fazendo, mas até hoje eu nunca soube de um sacerdote que celebrasse missas para fornecer hóstias para os grupos satânicos. E por isso, eu nunca soube disso. Não é impossível, não será, mas eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso. Mas vou aproveitar a pergunta para esclarecer a resposta e mais alguns pontos importantes. Se um sacerdote celebrasse a Santa Missa com intenção de dar as hóstias consagradas para as missas negras, os satanistas às vezes têm mais fé na presença de Jesus na Eucaristia que os próprios cristãos, que os próprios católicos. Eles sabem que para ter uma missa satânica precisa de uma hóstia consagrada por um padre católico. E uma das coisas que eu às vezes conto, que é verdadeiramente triste, é que os satanistas conseguem distinguir uma hóstia consagrada de uma hóstia que não está consagrada, pelo ódio que sentem no seu coração. O demônio, como odeia a presença de Deus, eles, como estão num pacto com o demônio, eles sentem o ódio que o demônio tem a Deus, a Jesus e a Eucaristia, então conseguem distinguir uma hóstia consagrada de uma hóstia não consagrada. Infelizmente tem muitos assaltos em todo o mundo. Lá em Portugal também tem 2 padres meus amigos que a sua igreja foi assaltada e os ladrões, a única coisa que roubaram foram as hóstias consagradas que havia no sacrário. Entraram na igreja, abriram o sacrário, pegaram as hóstias, não pegaram mais nada a não ser as hóstias consagradas. Por quê? Porque é isso que eles buscam para as missas negras, para os rituais satânicos. 2 padres amigos meus, não é uma coisa tão rara. E já desde jovem, já desde seminarista e tudo isso, que eu tenho muito cuidado quando distribuo a Sagrada Comunhão, porque infelizmente a comunhão da mão, além de muitos problemas, tem mais esse. Tem gente que recebe a hóstia e não faz a comunhão. Eu uma vez peguei um senhor que pegou a hóstia e pôs aqui no bolso da camisa, na Praça de São Pedro, em Roma, missa com o Papa. Outro que fecha a mão, você pede para abrir a mão e a hóstia está na mão. Então tem gente que vai na igreja, na missa, com a intenção de roubar a hóstia consagrada. Isso é muito triste e o objetivo, como eu dizia, é os rituais satânicos. O demônio gosta de 2 coisas nos rituais satânicos: grandes sacrilégios, coisas contra Deus, profanações da Eucaristia, e sempre também grandes desregramentos sexuais. Os rituais satânicos envolvem muitos pecados contra a castidade, normalmente. Tem gente, infelizmente também é verdade, que vende as hóstias consagradas na internet para os rituais satânicos. Tem satanistas que colocam as hóstias da Santa Missa em quadros com um vidro, dizendo: da missa do Papa no dia tal. E Jesus fica ali, não para ser adorado,
mas para ser vítima de blasfêmias, de sacrilégios. A pergunta era, nesses casos, os padres consagram? Sim, Jesus se humilha também aqui. Jesus nunca volta atrás com os seus dons. Um sacerdote, por mais perverso que seja, será sempre um sacerdote. E se ele consagrar com intenção de consagrar, com pão de trigo, com vinho de uva, o pão e o vinho se transformam sempre no corpo e sangue de Jesus. Então, por isso é tão importante que nós todos, nesses tempos verdadeiramente graves que vivemos, defendamos Jesus e Eucaristia. Eu sempre peço aos leigos, quando tem essas perguntas, para estarmos todos atentos como tratam o nosso Jesus. Então você vai na sua paróquia, vai na missa, esteja atento, porque infelizmente, se calhar na frente de você, do lado de você, vai alguém que no fundo não ama Jesus e que veio só tentar roubar a hóstia consagrada. E não tenha medo, vá atrás dessa pessoa, peça para abrir a mão. Se houve dúvida, peça para esclarecer. Se a pessoa comungou, você pede perdão e explica, irmão, você tem que comungar na frente do sacerdote e que tem que se ver que comunga, né? Mas a minha experiência é, normalmente quando tem dúvida, infelizmente tem razão, a pessoa não fez a comunhão.